uma lenda grega que a cidade de Tebas vivia aterrorizada por um monstro, a Esfinge, que matava todas as pessoas que não respondessem aos seus enigmas. Pois bem, um belo dia, Édipo resolveu enfrentar a Esfinge. Ela perguntou: qual o animal que ao amanhecer caminha com 4 patas, ao meio-dia caminha com 2 e ao entardecer passa a caminhar com 3? Édipo pensou e finalmente respondeu: este animal é o ser humano. No amanhecer, se arrasta com as mãos e os pés. Ao meio-dia, caminha com as 2 pernas. E ao entardecer, muitas vezes, caminha com a ajuda de uma bengala. Furiosa com a resposta certa de Édipo, a Esfinge se jogou de um precipício. Édipo se tornou rei e a cidade de Tebas voltou a viver em paz. Mas da Grécia Antiga aos nossos dias, muita água rolou debaixo da ponte dos séculos. E hoje, usar a bengala não é o símbolo da chamada terceira idade. A terceira idade é tão somente uma fase de vida das pessoas. É o presente dos velhos, é o futuro dos jovens. Velhice não é sinônimo de doença. Assim como a infância, a adolescência e a vida adulta, a velhice é mais uma fase da vida humana. Mas, com certeza, na medida em que envelhecemos, sofremos uma série de mudanças, tanto externas como internas, que podem nos tornar mais vulneráveis. E a experiência da velhice é diferente para cada pessoa. Para começar, é diferente para a mulher e para o homem. E a vivência da velhice dependerá do passado de cada pessoa, como ela trabalhou, como ela viveu, quais os cuidados que recebeu ou não do curso de sua existência. Viver é bom? Por quê? Viver é bom porque nós da terceira idade temos experiência de vida. Estou vivo, faço bem o que eu entendo e trabalho. Viver é bom, casar, ter filhos e envelhecer vendo os netos, é isso. Algumas pessoas alcançarão a velhice necessitando de cuidados específicos, de ajuda. Outras ainda irão trocar seus quartos, suas casas, por um novo lar. Um lar coletivo. Mas o fato do idoso ingressar num lar coletivo não quer dizer que ele deixe de ser um indivíduo. Cada pessoa é uma pessoa única, do nascimento até a morte. Por conta do respeito à individualidade, nunca devemos chamar um velhinho ou velhinha de tio, tia, vó ou vô. As pessoas têm nomes próprios e devem ser chamadas por eles. Elza. João. Anita. Meu nome é Adalberto. Celeste. Assim como não é pelo fato das pessoas idosas se encontrarem reunidas em uma instituição que suas necessidades são iguais. Cabe a nós, que trabalhamos com os idosos, sermos sensíveis às diferenças e às necessidades de cada um. E compreender que podemos trabalhar ainda melhor do que já normalmente trabalhamos. E a primeira dica é saber ouvir. Não fingir que ouvimos, mas ouvir de verdade. E para ouvir,
precisamos ter o espírito aberto, nos libertar dos nossos preconceitos e de uma série de mal-entendidos e tabus que nos ensinaram em relação aos idosos. Ao ouvir um idoso, com certeza, iremos compreender que não existe uma massa de velhos, toda igual e uniforme. O que existe são pessoas que tiveram e têm uma história de vida única e que, neste momento tão importante de suas vidas, precisam de nós. Os velhos são diferentes uns dos outros? Cada um tem uma cabeça, né? Os idosos, cada um pensa de uma maneira, né? Cada um tem sua maneira de pensar. Eu acho que é isso. Pode ser o estado de saúde, a cabeça. E o que mais? Diferente só se não curtir a vida, não ver o que tem de bom pra gente aproveitar. Mas se não, eu acho que tudo igual. Não tem nada de diferente. Eu sou velha, porque eu sou. Você me trata como uma criança? Eu sei que eu me esqueço, mas eu não me esqueço que eu estou viva. Posso ser velha, mas eu existo, eu vivo. Meu coração bate, eu respiro, eu penso, eu me recordo, eu sou. Ao enxergarmos o idoso como uma pessoa e não como uma massa, poderemos melhorar nossa relação de ajuda nas atividades do dia a dia. Por exemplo, nas horas das refeições, iremos perceber que uns comem mais devagar do que outros, seja pela perda total ou parcial dos dentes, por próteses mal ajustadas ou por outras alterações no seu organismo. E nós teremos que aprender a respeitar o tempo de cada um, mesmo que isto venha a causar atrasos, contratempos na nossa programação. E nunca infantilizar a relação, falando com o idoso como se ele fosse uma criança. Nada de abre a boquinha, come só mais um pouquinho, etc. Também devemos dedicar este momento de ajuda exclusivamente ao idoso, evitando distrações que possam desviar a nossa atenção. O melhor é pensarmos em algumas adaptações que possam ajudar o idoso a vencer suas dificuldades. Uma alimentação balanceada e equilibrada, fornecendo todos os nutrientes básicos, é de suma importância na alimentação dos idosos. Fatores como cor, aroma, textura, sabor e consistência são fundamentais na composição de um cardápio, tornando assim o ato de alimentar-se também como uma fonte de prazer. Ao lado da alimentação, outras atividades fundamentais do dia a dia são higiene do corpo e a eliminação. Tomar banho, escovar os dentes, lavar a boca, evacuar, urinar. Algumas atividades simples para o adulto independente são extremamente complicadas para algumas pessoas de idade. Alguns idosos necessitam de cuidados mais especializados, curativos, controle diário de pressão e diabetes e uso de medicamentos. Para muitos, o corpo é a moldura da alma. Para outros, a nossa substância física, a estrutura, ou mesmo uma espécie de diário com o registro das histórias e dos fatos das nossas vidas. Para outros ainda, o corpo somos nós mesmos. E como fica a sensualidade na vida do idoso? Sensualidade? Não sei. E isso é problemático. Olha, realmente fica difícil, né? Eu acho que tem também, viu? Tem a sensualidade, é parte da gente mesmo, né? E é muito interessante que não termina. Não tenho condições de responder, não. Me atrapalhei. Agora, uma coisa é certa. O nosso corpo, enquanto vivo, é sexualizado. É um corpo que, mesmo envelhecido, sente, reage.
Todos nós precisamos de privacidade. Não gostamos de expor nossas intimidades. Ou, pelo menos, escolhemos com quem e onde fazer isso. E a velhice não muda este fato. Daí pode ser vexatório e humilhante para um idoso ter seu corpo, quando nu, exposto. Nas atividades que envolvem a higiene corporal e a eliminação, devem entrar a sensibilidade e a criatividade do cuidador ou cuidadora, capazes de transformar estas tarefas em momentos de conforto e não de violência. Mesmo os idosos com limitações físicas podem, com orientação correta, realizar atividades e devemos encorajá-los para tanto, para que eles sintam que eles ainda são capazes de se cuidar sozinhos, de que eles ainda podem dar alguma coisa, que eles têm condições de utilizar toda a parte que é treinada, a parte muscular, a parte de coordenação. Quando eles sentem essa resposta do trabalho feito em terapia, eles se sentem muito estimulados a desenvolver essas atividades sozinhas. Vendo-me aqui deitada, pronunciando mal as minhas palavras, você pensa que eu sou infantil? Eu sou velha. Eu vivi além da primavera da minha vida. Mas ainda em mim uma necessidade desesperada, urgente de viver, aprender, ser reconhecida, ser ouvida, ser acreditada. Muitos idosos fragilizados têm sua mobilidade comprometida, às vezes seriamente comprometida. Nestes casos, sua autonomia está prejudicada e esta pessoa precisa da nossa ajuda. Ajudar não é fazer tudo para a pessoa. Ajudar é descobrir, junto com o idoso, o que ele sim é capaz de fazer sozinho. Ajudar idosos em instituições asilares. Sabemos ou intuímos o que seria um ambiente ideal. Quais as modificações e ajustes que ajudariam o dia a dia dos idosos e da gente. Mas, em um país pobre como o nosso, o ideal e o real costumam manter grande distância. Mas quem não tem cão, caça com gato. É bom lembrar que o lar para idosos deve cuidar tanto das condições gerais de segurança e bem-estar para todos os idosos. Sem nunca esquecermos, é claro, que as modificações e adaptações nunca devem ser pensados para todos os idosos. Devem ser pensados considerando as necessidades de cada um. Um bom atendimento é aquele que cuida do idoso sem prejudicar a saúde da cuidadora. Nós costumamos dizer que a família deve ter a responsabilidade de cuidar do idoso.
e cuidar, de preferência, na sua própria casa. Mas nós nos esquecemos, muitas vezes, que nessa sociedade onde aumenta o número de idosos, a família passou por muitas mudanças. E aí, se a gente não tiver na sociedade vários serviços que possam ajudar essa família a cuidar dos idosos, fica muito difícil. Então, eu gostaria de mencionar 3 serviços que são importantes. O primeiro é a criação de um centro social ou um centro-dia, especialmente para os idosos mais fracos que precisam de cuidados. E o outro é o serviço de atendimento na casa do idoso, na casa onde o idoso mora. E o terceiro é certamente a instituição para idosos, que pode ter o nome de asilo, casa de repouso, residência, onde o idoso vai ser cuidado 24 horas por dia. No Brasil, nós ainda temos poucos recursos desse tipo. É muito importante que a gente procure criar mais recursos sociais dessa natureza. Assim, a família vai poder continuar a cuidar do seu idoso, ainda que não seja sob o mesmo teto. Devemos lembrar que os idosos querem também ter oportunidade de participar e opinar sobre as coisas importantes que afetam a sua vida. E ainda que as suas necessidades afetivas sejam consideradas. Para muitas pessoas, morar numa residência coletiva pode ser difícil. Provavelmente teve de separar-se da sua casa e de vizinhos. É importante que compreendamos e as ajudemos com nosso carinho e atenção. E, por fim, é importante atender às suas necessidades espirituais. É bom que criemos oportunidades de prática de religião, mas num clima de muito respeito à escolha de cada um. Eu estou envolta neste corpo, mas você também está no seu. É uma diferença em graus. Você corre 1 quilômetro, eu movimento um dedo. Se você vê em mim sua imagem futura, trate-me bem. Eu sou um enigma do seu futuro. Eu não sou uma criança, eu sou velha. A nossa secretaria está hoje muito empenhada em capacitar treinadores, capacitadores, para que dentro das instituições e nas famílias possam cuidar com dignidade, com respeito, todas as pessoas mais idosas que vão adquirindo certas dificuldades, porque eles merecem todo o respeito da sociedade. E hoje, as ciências já colocam ao nosso dispor conhecimentos que nos permitem realmente dar a essas pessoas uma melhor qualidade de vida, um melhor tratamento, um maior bem-estar. É isto que pretendemos com esses treinamentos, com essa chamada de capacitação.